Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 4199 de 2020 de incentivo à navegação de cabotagem, que é aquela navegação interna que ocorre entre portos localizados aqui no Brasil, conhecido também como BR do Mar. Inicialmente foi aprovado o texto base da proposta na forma do substitutivo apresentado pelo relator e depois foram aprovados alguns destaques que promoveram modificações no texto apresentado. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Gurgel, do PSL do Rio, que foi o relator da matéria aqui na casa. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse projeto tão importante para o país e espero poder colaborar aí para que as pessoas entendam e a gente possa levar a informação ao espectador. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente da importância da aprovação do projeto e quais os benefícios aí que ele vai gerar para os modais de transporte no Brasil e para a nossa economia nesse momento complicado aí que a gente enfrenta em função da pandemia. Olha, é um projeto, sem dúvida, grandioso, né? Um projeto importante, como o ministro Tarcísio mesmo fala, é um projeto mais importante do Ministério da Infraestrutura de 2020. Ele traz incentivo, ele traz proteção, ele traz segurança jurídica, ele traz uma série de temas importantes, de pontos importantes para que a gente possa retirar o patamar de 11% de utilização desse modal de transporte para, quem sabe, a sua capacidade máxima de 100%. E o que se espera, pelo menos eu como relator, e aí faço um recorte, foi um trabalho construído com a ajuda de muita gente, muitos parlamentares, muitos técnicos, muitas pessoas se envolveram para que a gente pudesse produzir um texto que passasse na Câmara, por exemplo, como passou, com pouca resistência, muito embora tenha tido muitos destaques, mas em razão da complexidade da matéria, eu acho que o projeto passou bem, passou com alguns destaques aprovados, é natural, o parlamento é soberano, ele dita a forma que ele quer que a lei entre em funcionamento, em vigor. Estou feliz com o resultado, estou satisfeito. O regime de urgência, por um lado, nos tolhiu bastante, porque eu não podia travar a matéria para discussão, que de repente a gente precisava de um pouco mais tempo, mas ao mesmo tempo, se não fosse em regime de urgência também, talvez não aprovasse esse ano e a gente ficasse engessado discutindo aquilo que a gente ainda não tem. Na verdade, a grande questão é essa. Se a gente estivesse discutindo algo que a gente já tivesse, talvez a gente pudesse dispor desse privilégio de tempo. Mas como a gente ainda não tem, como a gente está numa recessão global, como a gente está numa pandemia, um impacto muito violento na economia, esse projeto vem num momento que realmente pode fazer a diferença, salvando empregos, reduzindo o custo final dos produtos e uma série de outras questões aí que a gente espera que aconteça com esse projeto. Ok. O senhor falou em 11%, né, deputado? São 11% das cargas totais hoje movimentadas aí no sistema aquaviário e 65% no sistema rodoviário. Foi feito algum estudo aí? Existe uma expectativa de quanto que poderia migrar do rodoviário para o aquaviário quando foi feita a elaboração do projeto? Houve estudos técnicos, na verdade, mas assim, essa previsão, assim, o que eu gosto sempre de ressaltar? Quando a gente vai discutir uma lei, quando a gente vai discutir posicionamento, eu costumo legitimar todas as partes envolvidas. Todas as partes têm razão. Desde que o objeto seja um interesse público, desde que a finalidade seja a produção de uma lei melhor, todo mundo tem razão. A dificuldade que a gente teve, e aí realmente complicou bastante, é tentar formar um juízo de valor sobre o posicionamento de A e B. Porque aí, se a gente tivesse as comissões funcionando fora de uma pandemia, que não tivesse um regime de urgência, aí nós ouviríamos 10, 20, 30 pessoas até que a gente pudesse realmente, isso aqui é assim,
Eu te confesso que eu tive muita dificuldade. Eu acho que todos têm razão. A ponderação dos caminhoneiros na emenda 23 é uma coisa que eu achei justo, muito embora eu quisesse trabalhar o texto todo com o governo, para que não houvesse justamente isso, a derrubada do tema na votação, no destaque. Então, tudo que eu pude tentar convencer o governo de que era melhor, eu fiz, justamente para não ter essa derrubada, que as pessoas que estão de fora, elas não entendem. Elas acham que basta o relator aceitar. E não é, o relator aceita e, se tiver contrário ao que o governo espera e quer, ele vai trabalhar com a maioria que ele tem no Congresso e vai derrubar. E assim ele fez, ele derrubou a emenda 23, que era a questão dos caminhoneiros, que eles entendem. E aí eu respeito o entendimento do governo. O governo tem dados lá que mostram a ele que aquilo ali não é necessário. Eu não estou dizendo que o governo está errado. Eu estou dizendo que eu não tive tempo para formar esse juízo de valor. Então, eu falei, vou errar para mais, vou errar pelos caminhoneiros. Porque o meu sentimento é de que não traria tanto problema se a gente impedisse as empresas de cabotagem de comprar caminhões e explorar toda a rota, que, na verdade, é isso que eles estavam alegando, que as empresas iam acabar monopolizando tudo. Então, eu como relator, entendi que valeria a pena fazer essa reserva de mercado para proteger os caminhoneiros que vão sofrer algum impacto. A gente espera que o mercado se acomode, a gente espera que esse caminhoneiro que vai sofrer esse impacto consiga superar com as oportunidades que vão surgir. É isso que a gente espera. Eu torço, peço a Deus que aconteça, porque nós estamos falando de famílias, estamos falando de trabalhadores, estamos falando de pessoas honestas que dependem disso. A gente tem que crescer o país, sim. Não tinha como a gente não fazer, não vamos fazer porque nós vamos perder aqui. Não tinha como fazer isso. O que tem é a gente tentar, de alguma forma, minimizar o impacto daquelas pessoas que mais sentirão. E aí, nesse sentido, eu acho que o Congresso pode, sim, até trabalhar numa segunda lei, se for o caso, entendeu? Quando começar esse processo, que eu acho que não vai ser um processo tão rápido, acho que vai ser um processo médio, acho que vai demorar um pouco ainda até essa migração, até deixar de transportar o caminhão, passar para a cabotagem. Eu acredito que não vai ser do dia para a noite, acredito que o mercado ainda vai ter um tempo aí para se organizar. E a gente vai conseguir entender, e se for o caso, eu sou um dos que muito favorável ao Congresso rever, através de uma nova lei, etc., né? Perfeito. Deputado, falando um pouco das críticas, né, das críticas e das dificuldades que houveram durante a votação, quem era contrário ao projeto argumentou que ele beneficiava muito mais as empresas estrangeiras do que as nacionais e que também piorava as condições de trabalho aí para os trabalhadores brasileiros com a entrada dessas empresas estrangeiras. O que o senhor poderia comentar aí para a gente sobre isso? Na verdade, eu protegi o mercado de trabalhadores brasileiros. 2/3 dos contratados, obrigatoriamente, devem ser brasileiros. Era a demanda da categoria, era a reivindicação da categoria. Então, eu cumpri isso, o governo não se opôs, inclusive o governo não foi contra essa medida. Muito embora a gente esteja falando de liberdade de mercado, liberdade econômica, o meu partido é um partido que defende a liberdade econômica, eu também acho, quanto menos o poder público intervir na economia, quanto mais ele deixar o mercado se regular, se normatizar, eu acho que ele flui melhor. Eu acho que a gente tem que passar a ter um Estado assim, mais liberal, um Estado com menos interferência. A gente acaba interferindo muito, mas é uma questão também cultural. A gente acaba interferindo muito porque também, culturalmente, as práticas acabam nos levando a isso. É aquela questão do Código de Defesa do Consumidor. Se as empresas respeitassem os direitos básicos e não abusassem do direito do consumidor, do direito do consumo, a gente não precisaria de um código para regular. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. A empresa descumpre, a gente tem que fazer uma lei para regular. A gente faz a lei para regular, prejudica a empresa e a gente fica girando. Eu costumo dizer ao consumidor o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor ele é muito severo para uma padaria, por exemplo, para um mini mercado, para uma autopeças de carro, porque dependendo do que acontecer, ele pode fechar aquele estabelecimento. Imagina 40 processos em cima daquela empresa, vai fechar aquele estabelecimento. Mesma coisa o direito trabalhista. Eu tenho relatos, por exemplo, de pequenos empresários que fecham as portas por causa de indenizações trabalhistas. Então, assim, ele é muito gravoso para uma pequena empresa,
mas muito brando para as grandes empresas. Sim. Quer dizer, o que falta para a gente? Falta maturidade para que a gente possa discutir e chegar a essa conclusão. Ó, para a pequena empresa, não funciona. Ele é ruim demais. E para grandes empresas, ele é brando demais. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Justamente as empresas precisam colaborar, precisam ajudar. Se não houver práticas abusivas, a gente não precisa se meter, o Estado não precisa se meter e regular a matéria. É assim que eu espero que o Brasil caminhe, com mais responsabilidade, mais liberdade com mais responsabilidade. Acho que esse é o caminho. Os Estados Unidos é muito bom nisso, na verdade. Você tem total liberdade, mas a responsabilidade também é pesada. Se você descumprir, a porrada é grande, desculpa o termo, mas é mais ou menos esse caminho que eu acho que a gente deve seguir. Né? Tá certo. Deputado, o programa já está chegando ao final, mas tem um tempinho aí para a última pergunta. O senhor acha que dá para aprovar no Senado esse ano ainda? Rapaz, eu espero que sim, né? Vamos ver. Agora vai depender muito do governo, né? O governo precisa se articular lá, junto com seus líderes, para buscar aí o apoio do presidente do Senado, para ver se consegue colocar em pauta esse ano ainda. A gente espera que sim, porque o Brasil precisa desses avanços. Em que pese eu entender, eu estou muito triste, por exemplo, a questão do setor turístico, que pediu, por uma emenda, uma diminuição no valor de uma taxa que eles pagam, mas não era pertinente ao projeto e era uma coisa que mexia com o orçamento. Então, é uma coisa que seria declarada inconstitucional e seria derrubado no plenário. É o que eu falei, eu me dispus a tentar, por outros caminhos, ajustar isso, porque o setor turístico está destruído por causa da pandemia. Isso é fato, está destruído. O setor turístico, se não o mais, é um dos mais impactados. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia correr o risco de trazer um prejuízo para o projeto BR do Mar com uma matéria que não tinha pertinência com isso. Né? Eu ia meio que poluir o projeto, muito embora que eu digo, eu concordo e apoio o direito dessa categoria de reivindicar essa diminuição nessa taxa. É pertinência total, em razão da crise que a gente vive sanitária que está impactando no turismo, mas não era em relação ao projeto. Né? Então, enfim, fiz o meu melhor, espero que esteja contente, né? Ok, deputado, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço, contem sempre comigo. Obrigado. Eu conversei com o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei 4199 de 2020, de incentivo à navegação de cabotagem que ocorre entre os portos localizados aqui no Brasil, conhecido como a BR do Mar. A você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.